E no mês passado, em janeiro, tivemos 7,8 bilhões de fuga da nossa Bolsa de Valores brasileira, sendo que agora em fevereiro o fluxo de capital estrangeiro é o pior considerado entre 2016 e 2024. Tivemos uma fuga gigantesca de capital da Bolsa. O pior ano foi em 2019, com uma fuga de 6,4 bilhões, sendo que agora em 2024 tivemos 16,2 bilhões de fuga e em 2022 tivemos 119 bilhões de investimentos estrangeiros, sendo que um dos motivos também é os juros norte-americanos que atraem os investidores que querem uma economia mais forte. Porque pense comigo, se lá fora você pode conseguir 6% ao ano com facilidade em renda fixa, sem se expor ao risco e ainda ter a proteção da sua perca do poder de compra, porque se você investe em real e ele vai desvalorizando, comparado ao dólar, você estará perdendo capital. E é possível encontrar investimentos com uma taxa de 4,3% ao ano, isso voltado para o longo prazo, já que a renda fixa norte-americana está nos seus maiores patamares encontrados. Outro ponto também são os problemas internos enfrentados aqui no Brasil. Essas narrativas tortas acabam abalando os investidores estrangeiros que pretendem alocar seu capital aqui no Brasil, bem como a taxação dos dividendos. Agora eu quero abordar um ponto para te mostrar que não faz sentido taxar os dividendos aqui no Brasil. Muitas pessoas usam como argumento que somente o Brasil e mais um ou dois países que não taxam os dividendos. O restante é tudo taxado. Agora vamos aos pontos. A evolução de uma carteira hipotética baseada no Ibovespa. Então o Ibovespa, ele mede a rentabilidade da nossa bolsa. Se você tivesse investido R$12 mil lá em 1999, hoje você teria R$97 mil se não tivesse reinvestido os dividendos, simplesmente com a valorização. Agora, se você tivesse reinvestido os dividendos, teria R$250 mil. Então a diferença é absurda, quase 3 vezes mais, simplesmente reinvestindo os dividendos e amenizando o seu risco. Outro ponto é o retorno de Petrobras com e sem dividendos. Se formos comparar lá em 2021 no começo, a pessoa que não reinvestiu os dividendos teria uma rentabilidade negativa de 17%. Agora, quem reinvestiu os dividendos, uma rentabilidade positiva de 41%. A diferença é de 58,8 pontos percentuais. Então, o dividendo vai amenizando seu risco, ainda mais que aqui no Brasil tem muita insegurança jurídica, insegurança política, as empresas são muito taxadas, é imposto muito alto, é muito burocrático. A taxa de crescimento das empresas aqui no Brasil comparado a outras empresas em países desenvolvidos é ridícula. Lá as empresas crescem muito mais, duram centenas de anos, têm uma estabilidade muito maior. Já que no Brasil você precisa dos dividendos para poder ir amenizando o seu risco. Só para vocês terem noção como que aqui a concorrência é desleal, muitas pessoas se gabam por ter uma rentabilidade de 12% comparada à rentabilidade de 6% norte-americana. Se você tivesse investido R$1.000 lá nos anos 2000, ou simplesmente tivesse esses R$1.000 na sua conta poupança, hoje você precisaria ter R$4.281 para ter o mesmo poder de compra, uma inflação de 328% em 24 anos. Essa inflação de 324% equivale a uma inflação anual de 6,2%, então é mais do que 6%. Se você recebe 12% de dividendos ou da renda fixa que seja, você ainda precisa descontar a inflação e se tiver impostos, ainda esse imposto. Então o que acaba sobrando é mínimo. A sua rentabilidade é muito menor do que você imagina. Agora olha que interessante. Se formos pegar questão de energia e alimentos nos Estados Unidos, vem decaindo os preços. Energia elétrica teve um salto, porém decaiu. E se formos comparar $1.000 lá nos anos 2000 e hoje em 2024, a inflação foi de 89%. Você perdeu 48% do seu poder de compra. $1.000 naquela época equivale a $513 hoje. E se arredondarmos para 90% a inflação norte-americana, deu uma inflação anual de 2,7%. Então é menos da metade do que aqui no Brasil, fora que lá a carga tributária é muito menor. Aqui as empresas são taxadas na compra do insumo da matéria-prima, nos produtos vendidos, no faturamento, no lucro. Então há diversas cadeias de tributação e acabam passando por 4, 5 processos de tributação depois que sai o dividendo. Então na verdade o dividendo não é isento de imposto e não faz sentido taxar os dividendos, sendo que a única coisa atrativa que nós temos são eles. A rentabilidade das empresas, se formos contar somente em valorização, é muito baixa. Outro ponto que influencia a retirada do capital estrangeiro aqui na nossa bolsa é quando ela está cara.
Se você comparar o índice de preço sobre lucro da bolsa, tirando a Petrobras e a Vale, que tem grande relevância no índice e acaba distorcendo, estamos em 10,83 vezes, sendo que nossa média é por volta de 12 vezes. Então estamos se aproximando da nossa média, mas não significa que todas as empresas estão caras. Tem empresas que crescem o seu lucro, mas a cotação não acompanha, ou então o seu lucro cai e a cotação não acaba caindo na mesma proporção. Aí sim, acaba distorcendo da mesma forma. Então, conforme a bolsa vai se aproximando da sua média histórica, não há mais tanta pechincha e grande parte dos investidores estrangeiros, principalmente com essa renda fixa norte-americana pagando muito bem, acabam migrando para lá, junto com uma moeda mais forte também para se proteger contra a inflação. Outro ponto também que preocupa o mercado é sobre as contas da União. Como fechou 2023 com déficit de 230 bilhões de reais, o governo fica sedento por aumentar mais impostos e acabar cumprindo com o déficit zero que eles haviam prometido. O governo também, querendo interferir na gestão da Vale com o Guido Mantega, acaba abalando a segurança jurídica do país, até porque todos sabemos que a Vale é uma empresa privada, com a participação muito baixa do governo, inferior a 10%. E mesmo que a possibilidade seja bem remota, o governo querendo interferir na gestão da Vale não é um ponto positivo. Muito pelo contrário, traz muita incerteza ao mercado. E pessoal, se você quer aprender a analisar ações, acompanhar o cenário de investimentos, seja com renda fixa, ações americanas, fundos imobiliários ou ações brasileiras, tem um excelente curso disponível no mercado com aulas práticas, aulas do básico ao avançado. Realmente você irá aprender a andar com as próprias pernas, a analisar ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimentos estrangeiros para potencializar o seu retorno no longo prazo, já que você provavelmente quer montar uma carteira previdenciária e irá continuar investindo durante muito tempo. Então é essencial investir certo para se aposentar no menor tempo possível e conseguir uma melhor rentabilidade, já que aqui no Brasil temos um problema com a nossa inflação. Então esse curso tem diversos módulos, desde sobre tributação e imposto de renda até reserva de valor e sobre como você vai escolher a estratégia, sendo que você recebe acesso a uma planilha de aposentadoria para você simular se está indo bem ou se está no caminho certo. Também acesso a uma planilha de valuation, ou seja, estipular o preço-alvo das ações para saber qual o potencial de crescimento, bem como um checklist onde você vai selecionando de maneira criteriosa boas ações para fazer bons investimentos. Também de bônus vai ter uma planilha com 60 ações e 30 fundos imobiliários e todo o seu preço teto. Assim você sabe quando tem margem de segurança, quando está caro ou quando está barato. E tudo isso vai ser por apenas R$ 1.197, então é um valor bem acessível comparado aos demais cursos disponíveis no mercado, bem completo, didático. Não é superficial e realmente você vai identificar boas oportunidades no mercado e vai saber investir por conta própria. Lembrando que não estou te prometendo ficar rico do dia para a noite. Simplesmente é um curso para pessoas que querem investir na bolsa de valores e querem gerar valor e querem montar uma boa carteira de aposentadoria. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder ter acesso ao curso e também no comentário fixado aqui embaixo. E por fim, a TR Investimentos acaba recomendando compra do Banco Bradesco e a venda do Banco Santander. Eles destacaram a utilização da estratégia long short e eles justificaram que há uma distorção entre o Bradesco e o Santander e o impacto do balanço do Bradesco fez essa distorção ser acima do histórico, ou seja, da média dos últimos 12 meses. Para quem não sabe, a estratégia de long short basicamente é você comparar o preço de um papel em relação a outro. Por exemplo, hoje o Bradesco vale R$14 e o Santander vale 28. Então há uma simetria de 100%. As ações do Santander irá ter um valor de 100% do Bradesco, o dobro. Se hoje o Santander estiver valendo 28, mas o Bradesco estiver valendo 12, então se você vender as ações do Santander e comprar do Bradesco, a tendência é que você irá ter um retorno, porque uma caiu mais comparada à outra. Claro que tem fatores externos que influenciam, mas resumidamente é assim que funciona a estratégia. E comparando hoje o Bradesco com o Santander, o PL do Bradesco está mais atrativo, o preço sobre valor patrimonial também comparado à sua média histórica é mais atrativo, o seu dividend yield é maior, porém obviamente os indicadores de eficiência do Bradesco estão em queda. Comparado à margem líquida do Santander, ele perde quase 1% de diferença. Comparado ao ROI, o Bradesco hoje é um pouquinho superior, praticamente igualado. O ROIC do Santander é melhor, mas o que impacta mesmo irá ser o ROI. E se formos comparar a evolução do lucro comparado um com o outro, o Bradesco teve uma queda de 20%
isso tendo em comparação os últimos 10 anos, e o Santander uma queda de 3%. Os dois tiveram uma queda relevante nos seus lucros, mas a do Bradesco foi muito mais acentuada, o que justifica toda essa queda na cotação e no seu valor patrimonial, sendo que a receita do Bradesco é superior, mas como sua margem líquida é menor e o seu ROI também foi menor no quarto trimestre, apresentou um resultado pior. E claro que se agravou pelo seu índice de devedores duvidosos e sua provisão também. Então, na minha visão, o Bradesco para o médio prazo é mais atrativo, ele apanhou mais nas cotações, mas também tem um risco embutido um pouquinho maior que o Santander. Mas pode fazer sentido para quem espera uma recuperação e um bom rendimento daqui 3, 4, 5 anos. Lembrando que não é recomendação de investimento. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também um grupo fechado para membros no WhatsApp. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.